Existem histórias que nos tocam não só pela dor que carregam, mas pela força que se revelam. Hoje, a gente abre espaço para ouvir uma dessas histórias que mexe no nosso coração, uma história que atravessou a dor mais profunda e ainda assim escolheu florescer. Você vai conhecer uma mulher que não apenas superou, mas decidiu transformar a sua dor em uma missão. Uma mulher que escolheu o propósito de vida. Você vai conhecer uma mulher que não apenas superou, mas decidiu transformar sua dor em missão, sua perda em propósito, sua história em um legado. Ela é pastora, palestrante, conselheira do Sebrae, assessora especial do SEIC, ex-deputada federal por 2 mandatos, mas, acima de tudo, é uma mulher de fé, coragem e ação. Sejam muito bem-vindos ao programa De Dentro para Fora. Aqui acreditamos que a verdadeira transformação começa de dentro. Seja bem-vinda, Cristiane Yared. Querida, obrigada pelo carinho, obrigada pelo momento, né, que a gente vive, são momentos muito especiais, e esse é um deles. Eu me sinto muito honrada, muito obrigada por poder estar com vocês aqui. Fala um pouquinho, né, dessas histórias todas. Exatamente, de tudo que aconteceu, como você chegou até aqui, contar para nós no dia que tudo começou. A luta é assim, eu sei que eu não fui a primeira, não vou ser a última, mas entre elas, uma vez eu perguntei para Deus, por que comigo, né? E Deus falou assim, Deus sempre é muito sincero comigo, muito franco assim, muito direto. Ele falou assim, mas não é por causa de você, é por causa de muitas. Né? Daí eu entendi que aquilo que eu levava era para poder ajudar muitas pessoas. E eu era uma jovem que tinha sonhos, professora de música, né? Professora de piano. Eu queria ser juíza, meu pai não deixou, meu pai era um juiz, se tornou um desembargador e um grande pastor. E eu dizia para ele que eu queria ser juíza, ele dizia que isso não era profissão de mulher. Né? Então, eu acabei fazendo aquilo que ele queria, porque eu queria muito honrar meu pai. E eu tocava piano. Ele adorava sentar e ouvir eu tocar piano. Olha que lindo! E eu fui professora de piano, quase morria de fome, né? Porque eu tinha uma dó de cobrar, que morria de cobrar dos alunos. E daí eu falei, não está dando certo esse negócio, né? E daí aquela coisa, assim, a gente se apaixona, casa, né? E muita dificuldade, toda a vida com muita dificuldade. Eu dando aula de piano, dando aula na igreja, né? E aí, um dia eu falei para minha mãe, não está dando certo, eu preciso de dinheiro, tenho que comprar as coisas, né? Não tem... Ela falou, faça um cursinho de docinho, né? Aprender a fazer bombom, né? Falei, isso é uma coisa legal, porque eu gosto de doce, gosto de cozinhar, vou fazer. Aí fiz, deu certo, eu olhei para a cantina da igreja, a cantina estava abandonada, eu falei, pai, posso tocar a cantina da igreja? Daí ele, lógico, filha, tá lá, vai. Eu arrumei bem bonitinho e comecei a vender doce. Eu vendia tanto bombom de morango que eu não vencia a fazer. Olha só. Eu vendia tanto, mas tanto que um momento, assim, e Deus foi, porque eu fiz um propósito com Deus, falei, Senhor, tudo que eu vender eu vou dar de oferta, vou ter um dinheiro de oferta, né, e vou dar o dízimo. Foi um propósito com o Senhor. O Senhor me abençoa. E Deus foi me abençoando. Me abençoou de tal maneira que eu abri primeiro uma porta na Avenida Batel. E era uma loucura, a gente não vencia fazer as coisas. E ali eu fui começando a dar emprego, que era o meu sonho, era poder dar emprego para pessoas, porque eu entendia que eu entendo, né, que quando você dá um emprego para alguém, você faz aquela pessoa levar dignidade para a mesa, que é o alimento. Ela tem dinheiro para comprar comida para pôr na mesa. Então era uma alegria. E e aquilo cresceu de uma maneira exponencial. Foi uma coisa assim muito gratificante de ver. Eu trabalhei muito, né? Nada vem de graça. Com certeza. Trabalhei muito e eu acabei tendo 3 franquias. Nós tivemos 4 lojas grandes e daí eu concentrei numa só. Eu me desfiz de tudo e concentrei numa só porque era muito trabalho. E nós vendíamos muito bem. O movimento era fantástico. E ali, então, Deus foi me abençoando cada vez mais, né?
eu já não tinha mais tempo de ir para a igreja, porque eu só trabalhava. E Imagina. aquilo me judiava demais. Porque Panificadora, meu prazer era estar na igreja, né? Sim. E a gente não trabalhava com panificação, mas a gente trabalhava com tudo que tem dentro de uma confeitaria. Ah, era Aí nós tínhamos, confeitaria. era um café colonial maravilhoso, nós tínhamos uma parede de prêmios, assim, era maravilhoso. E tem até hoje. Não, não tem mais. E daí, uma certa noite, era uma quarta-feira, eu trabalhei muito aquele dia, preguei naquela tarde, era uma tarde do lar, eu preguei sobre o preço do evangelho, né? Que não é, o evangelho não é de graça, é pela graça. Sim. Né? Então, preguei sobre isso. E quando foi 2:30 da manhã, o telefone na minha casa tocou. E era a notícia da morte do filho. E ali, então, a nossa vida, ela virou de ponta cabeça, porque naquele momento em que eu descia até a portaria para poder... a gente morava num condomínio grande, e eu peguei o carro com o esposo, fomos até a portaria para ver o que estava acontecendo. Tinham 2 agentes funerários na portaria. Daí, depois que eles falaram que tinha uma morte, né? Eu falei, vamos ligar para a polícia rápido, dei a ré, né? Não deixei o carro parar, eu pulei do carro, corri, peguei o telefone, liguei 190, me atenderam na hora, nem tocou. E o policial falou, mãezinha, estou transferindo você para o corpo de bombeiros. No corpo de bombeiros, o menino baixou o telefone e falou, tenente, é uma das mães dos meninos que entraram em óbito. E ali eu larguei o telefone, subi as escadas de casa e fui falando com Deus. Eu morava numa casa. Eu fui subindo e fui falando assim, Senhor, eu te sirvo desde os meus 14 anos, quando eu te conheci. Meu filho está afastado da igreja há 8 anos. Como eu vou passar a eternidade longe dele? E, obviamente, a minha preocupação era a alma dele. Eu era uma pastora, minha preocupação era a alma do meu filho. Sim. Se eu fosse uma médica, eu estava no IML. Mas ali começou o nosso calvário. Naquela noite, meu esposo foi chamado no IML para reconhecer o corpo. Não deixaram ele entrar, graças a Deus, não deixaram. Um rapaz estava lá e falou, olha, eu trabalho aqui há mais de 15 anos, eu nunca vi nada igual. O senhor nunca mais vai dormir. Não tem outra pessoa para reconhecer o corpo. Tinha o meu cunhado que fez o reconhecimento do corpo. Quando foi 10 horas da manhã, eu cheguei junto com o carro fúnebre. Eu cheguei junto com o carro e eles me entregaram um caixão caramelo. Era grande, meu filho tinha 1,98 m, era um caixão grande e estava lacrado. Ele era caramelo e tinha alças prateadas. E eu chorei em cima daquele pedaço de madeira, como uma mãe que perdeu para sempre. Não podia abri-lo, né? Queria abrir o caixão, mas não podia abri-lo. Também não sabia se ia rever meu filho na eternidade, afastado da igreja, afastado do Senhor. E ali, então, eu chorei muito. Eu chorei. Mas eu tinha uma paz que era incompreensível. Por mais angústia da morte, eu tinha algo que eu dizia, eu me sentia culpada. Eu dizia, como é que eu tenho? Da onde vem esse sentimento que é uma paz que eu não compreendo? E eu não entendia aquilo. E ali, na hora de enterrar o filho, eu acabei fazendo uma promessa. Falei, filho, a mãe não vai te enterrar. A mãe vai plantar você vai dar frutos. E no dia seguinte, minha casa estava lotada, né? Os amigos estavam todos, a família toda, alguns políticos, porque era um político que tinha causado a tragédia. E aquilo estava lotado de gente, mas para mim era indiferente. Podia estar gente saindo pela janela, não estava nem aí. Eu estava deitada no sofá e eu só queria chorar o meu filho morto. Era só o que eu queria, não queria ninguém. E entrou um jovem. E ele veio na minha direção, e eu olhei para ele, eu reconheci ele, falei, é um dos amigos do meu filho. E ele falou assim para mim, tia Cris, posso te contar o que aconteceu 4 horas antes dessa tragédia? O Rafael me ligou e eu sentei. Ele sentou na pontinha da mesa de centro, a sala era muito grande, tinha uma mesa gigante na sala. Ele sentou na pontinha daquela mesa de centro, assim, e ficou me olhando. Ele falou assim, o Rafael me ligou. E eu falei, o que ele te disse? Ele falou assim para mim, Tonho, vamos comigo numa igreja hoje? E eu falei para ele que não, que eu estava muito cansado. Eu falei, não, eu te convido toda semana, você nunca quer ir? Hoje eu estou super cansado, você quer ir numa igreja? Ele falou, qualquer igreja, eu preciso de uma igreja hoje. E a gente acabou indo ali na PIB, né, ali na Batel, estava tendo Operação Resgate. E tinha um jovem pastor que estava pregando sobre o amor de Deus. E aquele pastor falou assim, que Deus tinha enviado Jesus para resgatar aquilo que se havia perdido.
E falou sobre o amor de Deus e fez uma pregação belíssima. E no final, ele faz a seguinte pergunta: existe alguém hoje aqui que gostaria de se reconciliar com Deus? Talvez não haja uma outra oportunidade. E o Rafael, ele levantou chorando. Ele tinha 1,98 m, tinha barriga de tanquinho, ele tinha uns cabelos lindos, assim, ele era um árabe lindo. Sim, verdade. Ele era um árabe lindo, assim, Lindíssimo. né? E ele chorando, chorando, ele foi para frente e quando ele voltou, ele falou para mim: Tonho, hoje Jesus me resgatou. Domingo é Dia das Mães. Eu vou voltar para a igreja. Eu vou dar de presente para minha mãe. E quando ele me contou essa história, daí ele falou assim: a gente saiu dali, fomos beber, fomos comer uma pizza e beber um suco. E ele contou toda a história da vida dele, e daí bateu o telefone, era o Carlos Murilo, que morreu com ele, pedindo uma carona, e ele me convidou: Tonho, vamos buscar o Carlos Murilo? E ele, graças a Deus, falei que não, que estava muito cansado. E daí foi que eu fiquei com a história para lhe contar, né? Porque não teriam sido 3 mortes. Sim. E ali eu entendi que Deus tinha um propósito. Eu falei: que lindo, né? Eu vou rever meu filho na eternidade. Muito. E daí, imediatamente, a palavra do Senhor veio à minha mente, né? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E ali eu sabia que Deus tinha algo. No dia seguinte, as ligações continuaram. No Dia das Mães, eu também tive muitas ligações. E como a gente tinha confeitaria, a gente pegava muita encomenda. Dia das Mães é sempre o melhor dia para quem trabalha com doce, bolo, é o melhor dia. Sim. Porque vende-se muito. E nós estávamos repletos de encomenda. E eu trabalhava nas cozinhas, né? Então, quando foi 6 da manhã do domingo, Dia das Mães, ele morreu na quinta, sexta, sábado, domingo, Dia das Mães. A gerente me ligou e falou assim: Dona Cris, a senhora não precisa vir para desenhar em cima dos bolos, porque eu tenho belas artes, então os traços são livres, né? Fica muito bonito os desenhos, né? Sim. Aí eu falei para ela: não, imagine, eu vou rever meu filho na eternidade. Falei bem assim para ela: eu tô indo, depois eu volto a descansar. E cheguei lá, aquele silêncio mortal, né? Todo mundo muito, né, constrangido de falar alguma coisa. E eu fiz a higienização, entrei na cozinha das tortas, liguei os recheios, as coberturas, liguei as batedeiras das coberturas. E entrou pela garagem o senhor que cuidava dos carros. E ele entrou e ele foi até a minha cozinha, ele parou na porta e falou, ele só falou isso: meu Deus, Dona Cris, que morte violenta do Rafael, a cabeça dele ser encontrada a 40 metros do carro. Eu não sabia de nada, ninguém tinha me contado nada. Eles quiseram me poupar, então não me contaram como é que tinha sido o acidente. Então eu não sabia de nada. E naquele momento, eu olhei para a parede, e a parede, ela se fechou, assim, ela escureceu inteira. Eu olhei para as laterais e aquilo foi escurecendo tudo. O piso escureceu, tudo ficou preto, preto. E eu enxergava uma cabeça, era a cabeça do meu filho, eu só enxergava uma cabeça. E a cabeça num canto, eu enxergava a cabeça dele. E aquilo começou a me dar um desespero. Eu entrei em choque, eu comecei a chorar muito, 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 muito. Eu não conseguia enxergar outra coisa. E ali eu tive uma das experiências mais impactantes da minha vida, que eu já ouvi Deus falar comigo, de eu me virar assim, né? Já ouvi Deus falar no meu coração, na minha mente. Já ouvi Deus falar comigo de me chacoalhar, de arrepiar assim, né, a nuca. Deus está falando, né? Sim, sim. Mas aquele dia Deus falou comigo de uma maneira diferente. E a voz dele entrou dentro do meu corpo. E foi uma coisa assim inacreditável. Porque ela vinha dos fios de cabelo até a ponta dos meus pés. E ela fazia assim: filha. E ela descia assim. Ela descia tremendo em mim, assim. A voz do Senhor dizia: filha, acalma o teu coração. Aquilo foi lindo. E ele falou assim: a joia está comigo. A caixa não tem importância. Naquele momento eu fiz assim: eu respirei assim. E acalmei o coração e falei: é verdade, Senhor. A caixa não tem importância. Porque para Deus é indiferente o nosso corpo. De como vai morrer, de como vai. Diferente. O que importa é quem somos, o que somos, né? É quando a gente olha no espelho e consegue enxergar além do que o reflexo mostra, né? Quem você é. É isso que Deus quer. Essa identidade tua, né? Do eu sou em você. Quem você é. Né? Isso é fé, é ser.
né? Então, isso para mim teve assim um. Aí eu respirei fundo, aquilo aliviou a minha alma, aquela angústia saiu. Eu terminei todo o trabalho que eu tinha para fazer e fui embora. E o Espírito Santo falou para mim assim que naquele momento Satanás quis me enfrentar, porque o rapaz ele falou e saiu, ele não ficou. Ele falou e saiu. Porque eu estava muito feliz porque eu ia rever o filho na eternidade. Sim, Ele dizia, roubar ó, alegria. vou mostrar para ela como é que ele morreu, para ela a alegriazinha dela acabar rapidinho, né? Então, Deus, na realidade, se fez presente. E Deus, ele é muito cuidadoso comigo. Deus, ele é Deus do macro, mas ele é Deus, na grande maioria da minha vida, do micro. É uma coisa fantástica que acontece. Né? São coisas assim, detalhes. E é na hora, né? Até eu tenho um testemunho lindo para dar, porque eu tenho muitas histórias, mas a última foi assim, muito querido de Deus. Domingo passado eu estava no culto e eu estava ouvindo o pastor pregar, e o pastor pregando, e eu passei a mão no cabelo assim e falei assim, meu Deus, esqueci de pintar meu cabelo, né? Tava cheio de cabelo branco, eu falei, meu Deus, amanhã eu tenho uma reunião com o pessoal, que eu trabalho na indústria e comércio, cheio de homens, né? Sim. E são, tudo governador, vice-governador, né? É tudo bem. Eu falei, meu Deus, eu tô toda com essa cabeleira da branca, passei assim. E bateu uma mãozinha assim nas minhas costas, aquela mãozinha assim, eu virei, era uma irmãzinha da igreja. Ela falou assim para mim, e o pastor pregando, ela virou assim, eu tenho um presente para você. Daí eu falei, Ela me mostrou um negocinho assim, eu falei, um batom, né? Me comprou um batom. Eu comprei para você. Eu falei, Daí ela falou, isso aqui é para cobrir os cabelos brancos, tá? Esse aqui, ó, é para você cobrir os cabelos brancos. Bem assim. E aquilo assim me arrepiou inteiro, né? Que eu Deus. falei, Deus, ele está atento. Aonde você está? O que você está fazendo? Quem é você? Deus está atento. E muitas vezes nós não percebemos. Então, às vezes, Deus tem que ser, direto, né? Ó, tá aqui, ó. Estava preocupada com o cabelo branco? Tá aqui, ó. Tá resolvido. Aqui, ó, tá resolvido. É um negocinho, se encosta ali, põe, cobre os cabelinhos brancos, um pozinho. Amanhã está ótima. Pronto. Não precisa se preocupar. Eu tô cuidando. Eu tô cuidando de você. Então, e aí eu comecei a ver poder de Deus, né? Lógico, isso já tem da morte do filho, já vai para 16 anos. Vai fazer 16 agora em maio. 16 anos 7 de maio, né? 7 de maio. E ali, quando eu comecei com toda aquela luta, muitas mães começaram a me telefonar. E eu entendi que eu precisava cuidar daquelas famílias. Então, eu fui cuidando. E Deus foi se revelando cada vez mais presente. E as coisas começaram a acontecer. Muitas vidas ouviram falar de Jesus. Eu dei mais de 3.500 palestras. Foi uma loucura. Eu dava palestra de manhã, de tarde, de noite, na virada de turno, na madrugada. Porque eu queria muito que as pessoas soubessem que se Deus tem a misericórdia de resgatar na hora H. E foi muito impactante, né? Porque, embora a maioria das mães que perdem filhos, a gente não quer mais viver, porque meu marido sempre diz que os pais sonham os sonhos dos filhos como se fossem os seus, né? Vivem como se fossem os seus sonhos, as suas vidas, né? A vida dos filhos. E daí, quando você tem esses sonhos interrompidos, existe uma lacuna na vida, né? Parece que você sai fora da realidade, né? Aquilo não é real. E às vezes a gente diz assim, você superou. Não existe superação. O que existe é a misericórdia de Deus que nos faz viver mais um dia, até chegar à eternidade, que é logo ali. A eternidade é logo ali. É verdade. Né? Então, essas lutas todas, eu fui cuidando dessas famílias, eu cheguei a cuidar, num mês, cheguei a cuidar de 350 famílias que haviam perdido filhos. Mas isso você teve um suporte também para ajudar essas famílias? Eu comecei sozinha, eu comecei na igreja. Né? Eu pedi um dia, eu falei, terça-feira não tem culto, posso reunir essas famílias aqui? Vou começar a reunir mães. Aí primeiro foi uma, depois foi mais outra, e aquilo começou a pegar um volume, uma coisa impressionante. Era um culto de 350 pessoas, né? Então, e eu cuidava delas. Aí eu vi que sozinha não estava dando conta, né? Eu falei, eu preciso de psicóloga, porque eu mexo na ferida, eu não sou psicóloga. Sim.
né? Eu sou uma pastora, eu cuido da alma, mas não... Eu estou abrindo feridas, porque elas põem para fora, contam, falam, choram muito. Saíam aliviadas? Saíam, porque põe para fora, chora, põe tudo para fora. Sai daí leve, né? Mais leve. Sim. Mas aquilo volta, né? Porque é a vida ali. E eu falei, preciso de orientação jurídica, porque muitos chegavam com casos sérios, né? Como é que eu faço? Como é que eu ando? E, obviamente, eu tinha o meu advogado, que era pago, né? Então, eu não tinha recurso para pagar para todas aquelas famílias um advogado. E são pessoas simples, porque a mãe rica vai fazer viagem, ela faz cruzeiro, ela vai fazer plástica, elas não se acham mais, né? Então, elas fazem muitas plásticas, é impressionante isso. Porque ela não quer se encontrar naquela lembrança do filho, né? Naquela dor. Então, ela quer mudar, e aquilo não vai resolver. Eu conheço mães que foram embora, mas a dor ele foi junto, não consegue deixar a dor, ela caminha junto. Não né? há uma dicotomia da dor e Você, da vamos pessoa. deixar aqui a dor aqui, já que aconteceu aqui, e vou embora para outro lugar. Não, ela vai com você. Sim. Resolva. Tente, lute, resolva, converse com Deus. E a minha luta era essa, diária, né? Conversar com Deus. E aprendi a pedir socorro. Era uma coisa que eu não sabia fazer. E hoje eu ensino as mães que perdem filhos. Pedir socorro ao Espírito Santo. Então, eu pedi ao Espírito Santo. Jesus falou que ele ia, mas ia deixar você na terra. Sim. Você é consolador. Venha consolar o meu coração. Socorro. E vem como se fosse um vento. É uma coisa maravilhosa. Tira aquela angústia do teu coração, é imediata. Um negócio que você sabe que é sobrenatural. Você sabe que é sobrenatural aquilo. Que só Deus pode Só. fazer. É só Deus. Não tem. Não tem outro. Não tem remédio. Porque o remédio vai deixar grog. Eu não tomei medicação. Eu fui tomar uma medicação 10 anos depois, que eu já estava na política, daí que eu levei 5 anos para sair na política. 5 anos depois da morte do filho que eu saí na política. E eu achei que estava fazendo o que era certo. Mas daí, 10 anos depois da morte do filho, eu precisei tomar medicação, porque daí eu entrei na política e eu entendi que não adiantavam leis. As leis, elas são regras. Regras são quebradas o tempo todo. Né? E não adianta lei. O que adianta, o que funciona é conscientização. Então, é a educação. Né? Pela educação você muda pessoas. Exato. Que é aquilo que eu falei para você. É o conhecimento, pertencimento, mudança de comportamento. Então, eu comecei a dar cada vez mais palestras, porque eu entendia que se eu levasse conhecimento para as pessoas, a pessoa que tivesse conhecimento, ela ia pertencer à causa. Se ela pertencer à causa, ela não vai beber e dirigir, porque ela sabe que vai ter problema. Ela não vai mexer no celular enquanto ela estiver dirigindo, ela sabe que ela vai ter problemas. Ela não vai beber. Ela não vai beber, né? Se ela beber, ela não vai dirigir. Porque, na realidade, hoje o celular mata mais do que a bebida alcoólica no volante. É muito sério. Ao volante, o que mais mata é o celular. Porque nem todo mundo que bebe dirige. Hoje as pessoas bebem e pegam ligam para um aplicativo, pegam um Uber, pegam um táxi. Hoje, mas todo mundo que dirige tem um celular. Isso é fato. E as pessoas mexem no celular, né? Sim. E daí o que acontece é que são distrações pequenas. E a gente sabe essa estatística porque a pessoa morre com o celular na mão. É uma coisa assustadora. Ela morre com o celular na mão. Então, você sabe que ela vai mexendo no celular a hora que ela morreu. E hoje o número é tão grande que as grandes campanhas no mundo, né, e obviamente que a gente bate de frente com as operadoras de telefonia, eles não querem, né, que seja falado isso, porque, infelizmente, hoje o celular é o fator, embora a velocidade, né, imprudência, imperícia, tantas outras coisas, o celular é um dos vilões das mortes no trânsito no país, no mundo, né? Então, é uma luta. E quando eu entrei para deputada federal, eu não queria de jeito nenhum. Tanto é que eu levei 5 anos, né? Aí, quando decidi entrar, foi porque eles me falaram assim, olha, você se filia que a gente consegue um deputado do partido que você filiar para enviar recurso para o instituto. Para o teu instituto. Ele vem recurso federal. Vem emenda. Então, a intenção de você se filiar... A intenção era para que eu pudesse manter o instituto. Aí me filiei. Só que quando eu me filiei, ele não me deu mais sossego.
o rapaz com quem eu me filiei, ele me enlouqueceu. Ele me ligava de manhã, de tarde, de noite. Ele me ligava o tempo todo. Você tem que sair, você tem que sair. E eu falei, querido, eu não vou sair. Mas eu vim dirigindo da praia até aqui. Deus falou comigo que você vai fazer mais de 200 mil votos. Eu falei, tá, mas Deus falou com você e esqueceu de avisar a russa? Eu falei, Deus não avisou a russa aqui, né? Assim, vamos invadir, avisa os russos, né? Eu falei, ué, Deus vai falar comigo então, né? E daí um dia ele apareceu e falou assim, tenho 20 minutos para inscrever você. Vai encerrar a inscrição. Eu falei, não vou sair. E eu tinha 3 meses que eu tinha perdido meu pai. Minha mãe já havia falecido e meu pai... Em 3 anos eu perdi o pai, eu perdi o filho, a mãe e o pai. Perdi um atrás do outro em 3 anos. Né? E Deus tirou tudo. Me divorciei. Foi uma loucura. Foi assim, foi em 3 anos. Deus tirou tudo. Perdi a empresa, me divorciei. Perdi a mãe, o pai e o filho, tudo. Pela ordem certa foi filho, mãe, pai, marido e empresa. Tudo. Tudo, tirou tudo. Eu fiquei sem nada. Sem chão. Né? Depois casei com meu marido, voltei a ficar na casa. Aí o juiz perguntou, você tem certeza que seu filho tem? É ele mesmo. É ele mesmo. Né? E daí, nesse tempo todo... Eu não sabia do divórcio. E esse tempo todo eu me guardei, né? Eu estava na Câmara Federal. Então, lógico, tinha muito assédio, né? Muito assédio. Mas eu me reservei como mulher de Deus. Né? Não me envolvi com ninguém, não namorei ninguém, porque eu sabia que Deus tinha um propósito naquilo tudo. E realmente teve um propósito, né? Deus trouxe meu esposo para perto dele, e hoje um homem de Deus, então, assim, me honra, mudou da água para o vinho, era necessário. Mas aí Deus limpou tudo para depois reconstruir. E acho que por isso que daí eu entrei, precisava de medicação, porque eu chorava muito. Eu dizia, Senhor, né, eu estou aqui em Brasília, trabalho que nem mulher aqui, porque sabe que mulher trabalha muito, né? Então, trabalhei muito. Essa é boa. Trabalho que nem mulher. Trabalho que nem mulher aqui, né? Eu tenho 700 projetos aprovados, 4 grandes leis. Trabalho, Senhor, minha vida. Né? Marido, não tenho mais marido, não tenho mais empresa. Aquela coisa, né? O meu pai, minha mãe, né? Meu filho. E daí tudo entra num balaio só, né? Você se sente assim, mas aquilo aí o Espírito Santo vinha e acalmava. E eu procurei ajuda. Aí eu liguei para um irmão que é pastor e falei, olha, estou entrando em depressão. Né? Eu só choro, tem alguma coisa errada. Daí liguei para o outro irmão que é pastor. Daí ele me ensinou uma coisa muito bacana. Esse meu outro irmão, ele falou assim para mim. Eu tenho 2 irmãos pastores, né? O caçula falou assim para mim, você vai fazer Santa Ceia todos os dias. Todos os dias você vai relembrar a morte de Jesus. Todos os dias. Compra uma garrafa de suco e um pacote de pãozinho, deixa aí, estava em Brasília, né? E você mesmo vai fazer a Santa Ceia sozinha aí, todos os dias. Isso me ajudou muito, porque cada vez que eu fazia a Santa Ceia, eu lembrava da morte de Jesus, né? E ansiava pela sua vinda. E isso foi me curando, foi uma bênção. Então, assim, às vezes a gente não entende, mas Deus tem os propósitos dele. E nunca é facinho. Que bonitinho. Uma lutinha. Não, sempre são lutas gigantes. Sim. São lutas para guerreiros, né? Então, vista-se a armadura, você vai para a guerra. Então, é uma luta gigante. E é todo dia. E às vezes você diz assim, é uma semana de descanso. Então, uma vez eu falei assim, eu estava tão irritada, eu falei, Deus, pelo menos uma semana. Né? Que me errem uma semana. Eu quero um pouco de sossego. Mas era assim, dava 3, 4 dias de sossego, daqui a pouco vinha alguma coisa. E eu sempre fui muito envolvida com pessoas. Eu amo pessoas, amo gente. Eu gosto de pessoas. Então eu quero sempre resolver problemas das pessoas. E daí a pessoa vem e descarrega o problema para você, e ela diz, agora resolva, né? Não é mais meu, entendeu? O meu problema, né? E às vezes não tem como resolver. E esses projetos sempre estavam envolvendo mulheres, né? Sempre com dores profundas. Muitas dores profundas, muitas mulheres. E eu tentava buscar, assim, onde eu podia colocar a minha assinatura para mudar aquilo que já estava acontecendo. Então, dos 700, são 700 projetos dentro de projetos, que são as proposições, né? Então, você pega um projeto, você lê o projeto, opa, isso aqui dá para melhorar. Muda isso aqui,
Muda aquilo ali, muda aquilo ali. E aí eu tive momentos gloriosos, né? Deus me honrou, assim, momentos maravilhosos. A Câmara toda lotada de deputados, o presidente da Câmara sai do lugar, me chama, me faz eu sentar no lugar dele, né? Para proclamar que a lei estava aprovada, né? Olha que Então, coisa. coisas lindas, assim, o pessoal aplaudir, né? Unânime, um negócio lindo. E aí eram os afagos de Deus, né? Para dizer, não desista, não desista, Continua, não desista, continua. né? Tem um pouco mais, calma que tem um pouco mais. Óbvio que todo mundo tem hora que não quer mais. Eu quero desistir, cansei, quero ficar quieta. Mas não é, nós não estamos aqui para descansar, não é nossa praia ainda aqui. Verdade. Cris, e as ferramentas que você usou em todos esses tempos? Primeiro que eu entendi foi a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra foi uma coisa fantástica na minha vida. A Bíblia, ela me acompanhou, porque assim, a palavra de Deus, ela se faz presente, né? Eu lembro que com 30 dias da morte do meu filho, era começo de junho, ele morreu 7, não tinha 30 dias, era começo de junho, e tocou o telefone, eu atendi o meu celular, e uma senhora se identificou, ela falou, olha, eu trabalho aqui no IML, meu nome é fulana de tal, eu sou médica, só estou ligando para você para avisar que eles vão colocar alguma coisa no sangue do teu filho. No sangue do filho não tem nada, não tem álcool, não tem drogas, não tem nada. Mas no sangue do menino que matou, tem. Então eles querem equiparar, para não dizer que só o outro que tinha, né? E naquele momento, eu estava no fervo da situação. Mas até então você não sabia que ele estava alcoolizado, o que causou o acidente? Não, já sabia. Ah, já sabia. Eu já sabia que quem causou o acidente estava alcoolizado, estava drogado. Eu já sabia tudo isso. Ah, ele estava drogado Estava também. muito drogado, né? Estava muito, muito, muito mesmo. O médico atendeu, ele disse que nunca viu tanta cocaína dentro do corpo humano. Ele estava muito drogado, né? Então, mas isso tudo foi divulgado na época? não foi. Né? Muita coisa ficou seguro, porque o advogado ele falou assim, olha, se a gente falar que ele estava drogado, vão dizer que ele é um menino que precisa de atendimento e nós vamos perder a causa. Certo. Né? Então, ele é dependente químico, então dá um tempo, né? Então, os advogados, tudo isso tem estratégia, né? Que é uma loucura. Nós estávamos lidando ali com gente... Né? O dia que aconteceu a morte do meu filho tinha um racha. Né? Havia um racha. Estava acontecendo um racha entre 2 políticos famosos. Então, a morte aconteceu por causa do racha. Né? Não foi por outra coisa. Não foi porque o menino só estava drogado. Não, se o menino estivesse drogado e não estivesse participando de um racha, se ele estivesse bêbado e não estivesse participando de um racha, não teria acontecido a tragédia. Sim, a velocidade que ele estava. A velocidade estava né? acima de 200 quilômetros, né? O perito, a gente contratou uma perícia de avião para fazer a perícia. Eles falaram que ele estava acima de 200 km por hora, que quando o carro caiu sobre o carro do meu filho, amorteceu. O carro do meu filho foi o freio. E ele só não morreu porque o carro do meu filho foi o amortecedor dele. Se não fosse o seu filho, ele teria morrido, porque ele teria ultrapassado, voado para cima, né? Ele ia parar em cima das casas que tinha lá no final da rua, né? Sim. Porque ele voou, ele saiu 1,5 metro do chão. Então... A velocidade era era altíssima. E daí, no meio de toda essa luta, essa confusão... houve essa comparação, né? Daí, essa senhora me ligou, né? Aí eu falei para ela bem assim, eu já sabia que eu estava grampeada, né? Nossos telefones todos grampeados. Nossa. Foi um inferno, nossa vida virou um inferno. Virou um inferno nossa vida. Eu tive oferta de dinheiro, foi um Deus nos acuda, foi uma coisa assim, de cinema. Digno de uma série. E ela falou assim para mim, eles vão colocar... Eu falei para ela, pois tudo bem, que coloque. Eu sabia que eu estava grampeada. Eu falei, eu tiro o corpo do menino daqui e faço exumação em São Paulo. Eu tenho amigos em São Paulo. Eu faço exumação do corpo dele em São Paulo. Aí vocês querem circo? Aí vocês vão ter circo. E desliguei. E naquele momento, me subiu uma ira. E eu estava no quarto do meu filho. E a janela, eu tinha puxado a persiana, então estava aquele sol, um frio, mas um sol lindo, bem típico de Curitiba, assim. E eu abri a palavra e falei assim, Senhor, traga a espada sobre os mentirosos. E eu abri, estava escrito, eu trarei a espada sobre os mentirosos. Resposta imediata. Foi imediato. Daí assim, eu trarei, sairão. Foi uma coisa assim, fantástico, fantástico. E daí, porque eu não conseguia parar para ouvir Deus. E a palavra falava comigo. Eu estava muito,
muito agitada, né? Então eu não conseguia ouvir a voz do Senhor, ele não conseguia falar comigo. Porque para você ouvir Deus falar, você tem que estar num momento só teu com ele. Sem Senão você ruído, não sem ruído, ouve, né? Sem né? ruído. Eu lembro uma vez que eu estava orando, e esse é um testemunho para todas as mulheres. E eu cheguei na igreja, eu estava sozinha na igreja, e eu fui lá para o primeiro banco, dobrei meu joelho e comecei a falar com Deus. Falei, Deus, eu sou tão cansada de orar pelo meu marido, eu oro há 35 anos por ele. Esse homem não muda. Não muda. Olha, eu oro e peço e busco, e o homem não muda. Né? E daí chorei, e resmunguei mais um pouco, e resmunguei mais, e contei mais umas coisas para Deus. Mas eu sempre fiz isso, sempre, a vida inteira. Peguei minhas coisas, levantei e fui embora. Desabafei, né? Nunca ouvi Deus falar, desabafei. Só que naquele dia, eu não sei o que me deu, eu parei. E eu fiquei quieta. E fiquei quietinha ali. E de repente escutei assim, filha. E aquilo assim, me arrepiou essa aqui, ó. Deu aqui assim, arrepiou aqui assim, né? Como se eu fosse tivesse uma crina, assim, aquilo arrepiou assim. Né? E eu, meu Deus do céu, Deus tá falando, né? Ele falou, filha, eu sou Deus. Não forço ninguém e de ninguém sou forçado. E parou ali. E eu fiquei quieta. Eu falei, meu Deus do céu. Aí entrou o Espírito Santo. Cris, tua oração tá errada. Tua oração tá errada. Você sabe como é que você tem que orar? Senhor, muda o meu coração. Deus pode mudar o teu coração. Ele não sabe. Ele não quer saber. Deus não consegue alcançá-lo, porque ele não vai forçar ele. Deus não vai forçar ele. É verdade. Mas você, a tua oração vem de bom grado. Senhor, muda o meu coração. Aí eu mudei a oração. Senhor, muda o meu coração. Muda o meu coração, Senhor, muda o meu coração. E aí eu fui mudando a minha maneira, porque é um processo. Como o perdão, que eu falei para você, que o perdão é um processo, tudo com Deus é um processo. Né? A Deus vai moldando a gente. E o molde não acontece da noite para o dia. Às vezes você é um vaso, e Deus quer fazer de você um vaso precioso. Quer colocar você na sala do trono. Mas não pense que porque você foi moldado uma vez, você vai para a sala do trono. Porque quando Deus pega o barro, né, ele sabe qual é o barro que ele vai pegar para fazer. E daí ele vai moldar. Como moleiro, ele vai colocar lá em cima daquela maquininha que gira, ele vai moldar. Ele moldou o vaso, ele olhou e falou, tá bonito, ficou legal. Vamos ver se ele é resistente. Vamos ver se o barro é resistente. Vai ao forno. Então é a primeira luta. Ele moldou, você vai para a luta. Vai pro forno. É a luta. Passou, que difícil. Tirou do forno. Ai, que alívio, acabou a luta. Venci, graças a Deus. Deus olha, não teve rachadura, não rachou, tá bom? O vaso é bom, é forte. Então agora eu vou preparar ele, eu vou lixar. Aí lixa, mas dói. Ai, aqui tá me incomodando mais uma lutinha aqui, uma lutinha lá. Aquelas lutinhas malvadinhas assim, né? E daí você, passou. Deus pega, dá uma soprada, né? Que alívio, né? Acabou a luta, né? Aí Deus olha e fala, bom, bonito. Agora eu vou pintar ele, eu vou deixar ele bonito. Aí Deus passa uma camada de tinta, né? Aí, olha, bom, agora para fixar a camada de tinta tem que ir pro forno de novo. Outra luta grande. Vai pro forno. Então, agora, quando ele tira do forno, acabou a luta, Deus. Puxa, venci. Aí Deus olha novamente, ele resistiu, a tinta fixou. Agora que ele tá bonito, agora eu vou trabalhar ele para colocar ele em lugar de honra. Então, o que Deus faz? Pega o ouro e pincela e desenha no vaso. Só que quando ele desenha no vaso, aquele vaso já tá sofrido, já passou pela fornalha, já enfrentou grandes lutas na fornalha. Mas agora ele tem que voltar. Porque o ouro tem que fixar. Então ele vai desenhar, bordar todo, como se fosse um bordado mesmo, naquele vaso lindo, maravilhoso, porque ele vai para a sala do trono. E na sala do trono não entra qualquer vaso. E aí, então, a última vez da fornalha. Daí é a grande última luta tua. E quando você vence, o vaso não desistiu. Aí Deus tira e leva você para a sala do trono. Então a nossa vida é uma vida de luta. É uma vida de luta, de fornos. Quentes, temperaturas altas. Temperaturas que a gente diz, não vou resistir, eu vou trincar. Eu sou vaso, eu vou trincar, tá muito quente essa luta. Essa luta tá muito grande, eu não vou vencer essa luta. Mas daí vem e ele retira você, porque ele sabe até onde você pode ir. Ele conhece até onde vai, até onde pode ir.
né? Uau, Cris. Que incrível. Você falou sobre perdão. E você tem uma história recente de perdão. Essa história do perdão, que como eu falei para você, o perdão é um processo. E normalmente quem perde alguém, né, em tragédia de trânsito, ou qualquer outra tragédia, ela precisa encontrar um culpado. Quando a pessoa não encontra o culpado é Deus. Né? Por que Deus permitiu? Querida, né, esses dias uma mãe falou para mim, né? Meu filho era líder de louvor, ele cantava na igreja, era líder do louvor, um menino promissor, 17 anos, nós demos para ele uma moto e o Senhor Deus o levou. Por que Deus levou? Ninguém sabe quem é que bateu no carro do menino, o menino morreu. Por que Deus levou meu filho? Deus é o culpado. Por que Deus levou? Eu falei, querida, Deus não é culpado. Foi em primeiro lugar, quando você foi casar, provavelmente teu pai deve ter dito para você, não case com essa pessoa não é para você. Ela falou, é verdade. Meu pai falou isso para mim. Então, aí depois você falou, não quero saber, vou casar. Casa com a pessoa. Aí você vai e tem os filhos que você quer. Você nem pergunta para Deus, Deus, quantos filhos eu devo ter? O Senhor vai me dar algum filho? Senhor, é da tua vontade? Não, você vai e tem os filhos que você quer. Alguma vez você perguntou para Deus? Não, nunca perguntei. Tá, daí tem os filhos. Aí o teu filho é uma bênção, líder do louvor, você pega e compra uma moto. Você perguntou para Deus, Deus, compra uma moto para o menino que tem 17 anos? Compra uma moto para ele? Você não perguntou para Deus. Você foi lá e comprou. E agora a culpa é de Deus? Agora o culpado é Deus? Aí ela, você tem razão. Entende? Então, quando a gente não acha um culpado, a tendência nossa é culpar Deus. Mas as dores, elas são fases, né? É a dor da revolta. A pessoa fica muito revoltada, ela precisa encontrar um culpado. Depois ela passa para a dor da aceitação, não tem o que fazer, tem que aceitar e tem que viver com aquilo. E por último, a dor da saudade, que eu sempre digo que é a dor que nos aproxima de Deus, porque a saudade a gente só lembra de coisa boa. A gente não tem saudade dos tempos ruins, tem saudade dos tempos bons, né? Então a saudade é um alento da alma. E o perdão, como eu falei para você, é um processo. Você tem que mostrar que realmente você mudou, né? Olha, Deus, o Senhor me perdoa, eu vou mudar. Porque Deus perdoa você vai lá e comete de novo o mesmo erro. Aí vai pedir perdão, Deus, tá bom, tá perdoado. Vai e comete o mesmo erro. Perdão, Deus, eu errei de novo, Deus, eu sou humano. Tá bom, tá perdoado. Vai lá e comete o mesmo erro. Aí, brincadeira. Brincadeira, vai se consertar, né? Então agora você vai passar um pedaço, vai ter um processo para eu poder entender que você realmente merece o perdão. Que são os frutos do arrependimento. Frutos do arrependimento, entende? Então há um processo para ocorrer esse perdão. E comigo não foi diferente, né? Passei por todas essas dores. E no final do ano passado eu recebi uma ligação. Era o menino que matou meu filho e o amigo. E ele queria conversar. E assim, no momento eu fiquei muito ansiosa, assim, né? Eu falei, meu Deus, qual vai ser a minha reação, né? Olha o menino que matou meu filho, né? Até então você não tinha visto mais ele? Não, eu vi ele algumas vezes, assim, mas nunca tive... Eu vi no júri popular, mas nunca tive oportunidade. Não teve oportunidade de conversar com ele. E daí ele... Aí eu falei, tá bom, vamos marcar na igreja. Ele falou, escolha o lugar que você quiser. Daí marcamos na igreja. Aí meu irmão, pastor da igreja, né? Meu pastor... me acompanhou a nossa conversa. E esse menino chorou muito. Ele chorou, assim, de uma maneira de alma, choro da alma. Não era uma coisa fingida. Não era para não quero assumir mais nenhuma responsabilidade. Ou, não quero pagar a indenização. Né? Não era nada disso. Não era isso, era da alma dele. Você sentia isso. E foi algo tão impactante, tão impactante. Ele chorou muito, me pediu perdão, me abraçou meu esposo, pediu perdão. Foi muito bonito, nós oramos. E esse menino, então, ele teve respiro, né, de vida, saiu aquela coisa ruim, aquele espírito que atormentava a vida dele, saiu dele. Né? E ele pôde ter paz, tanto é que vira e volta, ele me manda um recado, ele está bem, ele está em paz. Né? Olha só. Está em paz. Porque saiu aquilo dele, né? E até falei para ele, você está perdoado há muitos anos. Porque se eu não tivesse te perdoado, eu não ia conseguir viver. Não mesmo. Né? Porque a gente sabe que quem não perdoa é aquele que bebe o veneno e quer que o outro morra. Exato. Né? Então não tem como. Ou eu perdoava você ou eu parava de viver.
né? Então, eu decidi que você estaria perdoado. Mas era importante esse momento, a concretização do ato do Sim. perdão. E que viesse direto dele, né? E que movesse a alma dele, porque era para ele, né? Não era. O perdão já não era mais para mim, era para ele. Ela é para ele ser livre. Para ele ser livre, né? Porque assim, o Espírito Santo ele vai fazendo a obra na gente. E são tão poucas histórias que a gente conhece isso, um causador numa história tão grave, tão séria, com Que tudo venha pedir perdão. que venha pedir perdão. E foi muito lindo, foi realmente, foi restaurador, né? Foi restaurador. Foi um momento assim onde eu vi que Deus encerrava um ciclo. Quantos anos? 16, né? Quase 16 anos. Quase 16 anos. Aí Deus encerrou um ciclo, né? Como que diz, basta. Aí Deus foi muito lindo comigo, né? Porque eu chorava muito no aniversário, no aniversário do meu filho, que é 20 de março. Sim. Ele nasceu dia 20 de março. Eu chorava dia 20 de março. Era uma tristeza. Meu Deus, era uma tristeza. Aí Deus me deu uma neta nessa data. Me deu a Estela. A Estela é uma coisa do outro mundo. Uau! Canta louvor. Que coisa linda. É uma coisa mais gostosa. Nasceu no dia 20 de março. Deus falou, chega de choro, tá, neta? Divirta-se agora com essa presente. Que não para. Não Que para. presente de Deus. Me deu um presente. Quantos Aí presentes, acalmou. né? Presente da neta, presente do perdão. Né? Porque Deus o presente vai, o presente do marido que, né? que falou, voltou. não consigo viver sem você, vamos voltar, quero casar de novo. Né? Houve mudança real. Né? Daí Deus foi me dando, me deu mais uma agora, que é a minha cara, uma pituquinha de 1 ano e meio. Sou eu igualzinha, muito engraçado. Ai, que gostoso. Que Né? gostoso. É uma delícia, a Helena, né? Então tem a Estela, tem a Bela, né? A Bela já é uma moça, vai fazer 19 anos agora. Tem o Lourenço, que está com 10 anos. Aí tem a Estela, de 6 anos, e a Helena, de 1 ano e meio. Então, assim, a casa já ficou com outro ar de festa, né? Ar de criança, de vida, de renovo. Exato. Né? Então, você está finalizando um ciclo e começando Exatamente. algo E aí Deus novo. me traz para dentro da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviço. Pois é, pelo que governo do novidade, Estado. né? E eu estou cuidando de mulheres que empreendem. Isso que é a sua missão agora. Esta é a minha missão, né? Eu continuo dando palestras, né? Sou convidada no país inteiro para dar palestras de trânsito, nas empresas, nas organizações, nas instituições, porque a palestra é de impacto que a gente dá para a mudança de comportamento. Sim. Então as pessoas choram muito com a palestra e há uma mudança real de vida nelas. É lógico, eu dou uma aproveitadinha para pregar, né? Porque tá Claro. em mim, né? Sim, sim. Eu falo do amor de Deus, né? E com propriedade, né, Cris? Você tem o começo da história, você tem o meio e tem você o o final dela. que é agora o perdão. E tudo, né? Onde Deus foi me levando e trabalhando. Porque Deus trabalha o tempo todo. Quem acha que quando Jesus voltar vai deixar de trabalhar, está muito enganado. Deus trabalha. E Deus trabalha o tempo todo. E nós vamos trabalhar muito. Nós não vamos ter o cansaço do corpo físico. Mas nós vamos trabalhar muito. Porque tem muita coisa para ser feita. Sim, com certeza. Né? Então as pessoas vão morar no céu. Não, nós vamos morar na terra. A terra vai Sim. ser... Nós vamos morar na Nova Jerusalém. Que é aqui na que terra. desce até, né? Ela não encosta na terra, né? Sim. Ela vai ficar nos céus, a Nova Jerusalém, enquanto a terra é restaurada. A terra vai ser restaurada. Depois que a terra estiver restaurada, porque nós nascemos para viver aqui. Nós não nascemos para viver no céu. O céu é uma maneira de dizer, né? Eu vou para o céu, né? É uma maneira de dizer. Mas, biblicamente, nós vamos voltar a morar na terra. Só que agora é uma terra restaurada, onde nós teremos contato com os animais, nós teremos contato com o leão, com o urso. Que não fará mal. Que não nos fará mal. Exato. Seremos amigos, né? Exatamente. Porque a nossa estrutura vai ser outra. Exato. Né? Então, nós não vamos ter o pecado mais que vai... Né? Nós teremos poder de decisão, mas o pecado já não faz mais parte. Cris, nós estamos caminhando para o final. Isso. E falo, hein? Graças a Deus por isso e fala muito bem. Querido. Cris, mas eu quero conversar com você, que muitas ouvem a gente em silêncio. Sim. O que você faria para essa mulher que ela está em silêncio, que ela não... Porque você conseguiu transformar tudo isso em projetos maravilhosos e continua. O que você falaria para essa mulher que está em silêncio agora? Bom, em primeiro lugar, que o silêncio não é um lugar ruim para estar. No silêncio, Deus fala. Sim. Deus fala no deserto, Deus fala no silêncio, Deus fala no quarto, quando você está, passa a chave e fica, né? Tanto é que Ele até nos ensina, né? Sim. A orar. Vai para o teu quarto, fecha a porta do teu quarto, conversa comigo.
Então, o silêncio ele não é um lugar ruim para estar, mas não é um lugar para estar para sempre. O silêncio é um momento na tua vida. Então, para você estar, você tem que estar aonde as pessoas possam ver, entender e compreender o que Deus está fazendo na tua vida. Porque toda a bênção que Deus nos dá não é para ficar com a gente. Nós somos abençoados para sermos abençoadores. Então, a bênção não é para ficar com você. Você vai usufruir dela, mas você tem que entregar a bênção também para outros. Porque senão não valeria a pena viver. Eu vou me trancar no meu quarto, vou ficar no meu canto, vou ficar na minha empresa, na minha vida, e o mundo que exploda tudo, não estou nem aí. Não é esse o propósito de Deus. Deus tem alguns propósitos para a humanidade, um deles é a família. Né? Um propósito de Deus para a humanidade é a família. E Deus tem um propósito para você, e não é solidão. Solitude é uma coisa, solidão é outra coisa. Sim. Se gostar de ficar quietinha, ter o teu momento de orar, de buscar, de, né, falar com Deus é uma coisa. Mas não é para você ficar lá trancada. Mesmo porque você sabe, né, que uma hora a mente vai esvaziar. E mente vazia é o ditado antigo das nossas avós. Oficina de Satanás. Exatamente. Vai ficar pensando coisa que não deve. Então, deixa o Espírito Santo tomar conta. Pede socorro, pede ajuda, né? Conversa com Jesus, sabe? Jesus é um grande amigo. É um grande irmão, Jesus. Jesus é um grande irmão. É aquele que você pode ir conversa com o Pai. Conversa. Deus, ele é Pai. Fala, abre o teu coração, fala, que seja sincera a tua alma. Mude as tuas atitudes. Tem coisas que Deus não aceita. Você chegar, chorar na presença dele e sair dela, vai falar mal do irmão. Deus não aceita. Peça para o Espírito Santo te ajudar a mudar isso. Senhor, me ajude e cuida da minha boca. Minha boca é um problema, Senhor. Cuida da minha boca. Me ajuda a cuidar dela. Né? Que uma vez eu estava pregando, né? E daí eu estava dizendo assim, Senhor, eu tenho um problema, eu falo demais, Senhor. Envia um exército de anjo para cuidar da minha boca. Aí eu parei assim, você era só o que faltava, né, gente? Imagine Deus pensa assim, tá, lindona, peraí, calma aí, lindona. Para tudo, todo mundo, cadê o exército? Vão lá cuidar da boca, da bucuda lá. Para tudo que estão fazendo, manda o exército para cuidar da boca da madame. Então, essa consciência de você pedir ajuda é uma coisa. E tentar se controlar. Né? Tenta se controlar. Não é fácil. A gente que é expansiva, quer contar tudo e falar tudo, às vezes não quer que se fale. Né? Mas muitas vezes Deus quer que você seja testemunha. Seja testemunha daquilo que ele é, de quem ele é. Então, esse o caminho. Não é fácil, eu tenho luta todos os dias. Alguém falou para mim que queria tanto ser você, eu falei, não fale bobagem. Meu Deus do céu. Eu falei, não sabe, você não sabe das minhas lutas, de quanto já passei na vida. Os de quanto ainda vou ter diários que passar. e os desafios diários para vencer todos os dias. E todo dia. E eu vivo no meio político, que é um meio complicado, territorial, né? Brasília, por exemplo, super territorialista, cada um tem o seu território, aquela luta, potestades e principados que cuidam, e você tem uma luta diária. Eu ver coisas em Brasília de arrepiar, espiritualmente falando, né? Mas daí você sabe que Deus é por um tempo. Deus tem as coisas para você por um tempo, né? Nem sempre é para ficar ali. Então você vai passar por aquele lugar, mas vai ter lugares mais preparados para a tua vida. Creia nisso. Deus é bom. Deus é bom. Amém. Cris, obrigada. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Por compartilhar tudo isso com tanta verdade e profundidade de coração mesmo. Você hoje foi instrumento na mão. Eu que agradeço. Uma bênção para mim estar aqui também. E eu sempre digo que quando a gente põe para fora, né? Alivia a alma, as dores vão embora. Exato. Né? E a gente se ajuda. Exato. Né? E uma coisa que eu falo sempre, eu gosto de repetir, acenda a luz para pessoas. Né? Nós caminhamos juntos, quando você acende a luz para alguém, você vai iluminar o teu caminho. É verdade. Acenda a luz para pessoas, não queira escurecer o outro. Não. É verdade. Ilumina a vida do outro, outras mulheres. Sim. Estenda a mão para outras mulheres. Faça a diferença na vida de outras mulheres. Você vai fazer a diferença na tua vida. Exato. É assim que funciona. Exatamente isso, Cris. Exato. Mas Obrigada, muito obrigada, querida. Eu que agradeço. E para você que ficou até aqui, nesse episódio tão incrível com a Cristiane Arete, eu vou te pedir para você curtir, compartilhar com mais amigas que precisam escutar essa história. Um grande beijo para você e até o próximo episódio.